Fala, torcedor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda, estou aqui para falar mais uma vez sobre Santos com vocês. Então já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu trago sempre sobre o peixe aqui para o canal. O vídeo de hoje, infelizmente, é sobre a primeira derrota do Santos no ano. Santos que enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque no último domingo e saiu derrotado de campo, perdendo a partida por 2-1. Santos que saiu até com 2-0 atrás do placar e conseguiu no finalzinho do segundo tempo descontar para o 2-1. O Santos que teve grandes alterações feitas pelo técnico Fábio Carille já para o início da partida. Os 11 titulares foram bem modificados, por exemplo, do último duelo contra a Ponte Preta quando o Santos venceu. O 4-3-3 contra a Ponte ganhou uma versão muito mais defensiva por confronto contra o Palmeiras. O Santos teve diversas alterações. Vou passar para vocês agora a escalação que o Santos foi a campo contra o Palmeiras, num 4-3-3. O Casares, já vou adiantar para vocês, que é um meia de origem, jogou como ponta esquerda, então por isso é o 4-3-3 e não o 4-1-2. 4-3-1-2, perdão. O Santos foi a campo com o João Paulo no gol, sem mais alterações. Na lateral direita, Aderlan. Na zaga, Joaquim e Gil. Até aí tudo bem. Aí a primeira alteração vem na lateral esquerda. Kevson na vaga de Felipe Jonathan. No meio de campo, João Schmidt e Pituca permanecem. Quem sai é o Giuliano e quem entra é o Rincon. Na ponta esquerda, Juan Casares, que entra na vaga do Guilherme. Na direita, o Pedrinho. E no meio na centroavância, aí sim, também sai Júlio Furti e entra o William Bigode. Por isso o Santos vai a campo com um sistema muito diferente do que ia anteriormente. Eu entendi, apesar de quando eu vi a escalação a primeira vez, eu me choquei, falei, o que é isso? Mas eu entendi, a hora que eu parei para ver, para analisar a escalação em si, eu entendi todas as alterações. A única coisa que eu não entendi foi o porquê do Casares, mas isso é daqui a pouco. Vamos começar de trás para frente, do início da escalação. Vamos com os laterais, com o lateral, na verdade, o lateral esquerdo, o Kevson. O porquê foi o Kevson? O Kevson é um lateral esquerdo muito mais ofensivo do que o Felipe Jonathan. Então eu entendo que quando o Santos tivesse a bola, até por o Santos ter 3 volantes, a proteção defensiva seria maior. Então os laterais poderiam, em tese, ter uma liberdade maior para subir. Por isso a escolha pelo Kevson, que sobe em determinados momentos, atua até como um ponta. Aí sim você poderia centralizar o Casares e o Kevson subir. O problema foi que o Santos não conseguiu sair da defesa. O time do Palmeiras ficou com a bola, o Santos montou um sistema na realidade para não perder no primeiro tempo. Isso no segundo tempo as substituições modificaram o momento do jogo, mas quando for falar sobre o segundo tempo eu explico isso para vocês. Mas a intenção do Carille foi com que o Kevson conseguisse subir com uma maior intensidade do que o Felipe Jonathan proporciona para o time. Aí infelizmente não conseguimos. Quando a gente tivesse a bola, a intenção é que ele subisse como um ponta. Porém, ficamos poucas vezes com ela e as oportunidades para que o Kevson subisse foram rasas, foram escassas e o Kevson não conseguiu aparecer tanto assim na partida. Passando para o meio de campo, a entrada do Rincon. O Rincon é básico, é porque colocou um terceiro volante, simplesmente para fechar a casinha. Não, num esquema, num jogo contra o Palmeiras, onde você não é o favorito, você é o visitante, num jogo contra um adversário superior tecnicamente do que o seu time, o Carille esboça um time com 3 volantes, justamente para você ter uma proteção defensiva maior e tentar não perder. Quando a gente vai mais para frente, nós temos o Casares, que é um meia de origem, mas assim como o Otero, que também é meia, vem atuando já nas últimas 2 partidas contra Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão como pontas. O Otero normalmente pela direita e o Casares sim pela esquerda, ponta que atuou contra o Palmeiras. Então fez o Casares na ponta esquerda, o Pedrinho na direita e o William Bigode de centroavante. Aí que eu ia falar para vocês, o porquê do Casares. Se em todas as partidas quem entrava na vaga do Giuliano ou do Guilherme era o Otero, por que o Casares de imediato? A primeira substituição sempre era a entrada do Otero, independente de quem saísse. O Otero sempre entrava antes que o Casares. Aí você fala, é para pôr o Casares na ponta esquerda. Mas no segundo tempo o Carille mudou isso. O Carille jogou o Casares para a ponta direita. Eu não entendi a escolha do Otero. O Otero vem fazendo boas partidas, tem velocidade, mostrou que tem um bom controle da bola, tem uma capacidade de propor jogadas muito maior que o Casares para o Santos. Apesar de eu não ter achado que o Casares fez uma partida tão ruim quanto estava no meu imaginário antes do jogo começar. O Casares fez uma partida ok, porém o Casares é muito mais parado, o Otero é muito mais móvel do que o Casares. Então eu acho que o Santos, eu entendo a saída do Giuliano, eu entendo a saída do Guilherme, mas eu não entendo a entrada do Casares, porque o Casares em teoria teria a função do cair para o meio quando o Santos estivesse com a bola, ele ia centralizar e o Kevson aí, como eu disse anteriormente para vocês, iria como ponta esquerda. Isso não aconteceu, o Casares ficou preso na ponta esquerda e o Kevson pouco subiu. Aí passando para a centroavância, que é muito mais simples do que qualquer outra posição.
simplesmente o William Bigode na vaga de Júlio Furt. O porquê? Porque o Furt é um centroavante mais de área, mais pesado, mais lento. O William Bigode é mais móvel do que o Furt. Então o Santos teria um ataque com o Casares, com o Pedrinho, com o Kevson em determinados momentos e com o Bigode. Então o Bigode teria que se movimentar para criar espaço. Se ficar parado na defesa do Palmeiras, você não vai achar nada. Então por isso foi o Bigode na vaga do Furt, que mais uma vez entrou mal. O Bigode também não fez um primor de partida, não fez uma das suas melhores partidas da carreira, longe disso. Fez uma partida comum para baixo. Mas o Furt mais uma vez joga mal nesse Campeonato Paulista. As atuações do Furt, apesar do gol contra a Ponte, por exemplo, as 3 atuações do Furt não me agradaram nesse Paulista até agora. Tenho essa preocupação. Falei pra vocês nos últimos vídeos. Vamos aguardar pra Série B, porque vai que ali naquelas situações ele é diferente. Agora, no momento de Série A1 do Paulista, o Furt não tem me agradado tanto. Mais uma vez não foi bem, por exemplo, nas bolas aéreas, com todo aquele tamanho que ele tem. Então me preocupa, não me agrada as substituições, as atuações do Furt. O primeiro tempo se encerrou dessa forma, com essa escalação. O Carille fez um esboço para um time não perder, porque ele mexe as peças, mas ele, dentro de campo, o Santos conseguiu segurar o Palmeiras. O Palmeiras, claro, teve mais chances do que o Santos, teve sim suas chances de gol, mas o Santos foi ao intervalo com 0-0 no placar. O Santos conseguiu segurar o Palmeiras. Aí no segundo tempo eu não entendi, porque se ele tinha adotado uma ideologia do não perder no primeiro tempo, no segundo tempo ele adotou a ideologia do tentar ganhar. E aí ele abre o time. Ele tira o Rincon, que é um dos volantes, e coloca um Juliano, que é um meio ofensivo. Que eu já disse anteriormente, mais parado, um meio ofensivo, quase que se posiciona lado a lado com o centroavante muitas vezes. É um jogador que vai abrir espaço no meio de campo, que infelizmente seria fatal mais pra frente. Ele tira o Rincon, põe o Juliano, aí ele tira o Pedrinho e põe o Guilherme. A hora que ele põe o Pedrinho estava na ponta direita, marcando o Piquerez. O Pedrinho, apesar de ser ponta, atuou quase como lateral na primeira etapa, porque o Piquerez é o melhor lateral esquerdo do país e um dos melhores laterais esquerdos do mundo hoje. O Piquerez é muito bom. Então o Piquerez subia, o Pedrinho tinha que acompanhar, porque se deixasse o Piquerez jogar, a gente ia sofrer. Então o Pedrinho teve um papel defensivo muito grande, porque ele tem a velocidade, tem a intensidade de voltar. A hora que o Guilherme entra, você fala, o Guilherme também sabe fazer isso, faz muito melhor que o Pedrinho, inclusive, de voltar para defender. Se dedica mais na marcação do que o próprio Pedrinho. Você fala, o Guilherme vai segurar o Piquerez. Não, o Carille joga o Guilherme para a ponta esquerda e joga o Casares, que não tem a intensidade, que não volta para marcar, pro lado do Piquerez. Então o lado direito da defesa do Santos e o lado esquerdo do ataque do Palmeiras fica muito mais fácil para o Palmeiras jogar. Com isso, o primeiro gol, o 1-0, surge de um cruzamento pela esquerda da ponta esquerda do Palmeiras, na lateral direita do Santos, onde o Pedrinho não estava, o Casares também não estava, e vai parar nos pés de Rafael Veiga na meia-lua, na entrada da área, posição onde deveria ser ocupada por o terceiro volante, pelo Rincon, que tinha sido substituído pelo Juliano, que estava mais à frente, deixando aquela vaga livre. Então o primeiro gol é completamente erro tático, erro técnico do Carille. O Carille tem sim a sua parcela, uma grande parcela de culpa no 1-0, inclusive na minha visão, tem uma grande parcela de culpa, para não dizer que está na conta dele a derrota que a gente teve contra o Palmeiras. Aí, em sequência, o Juliano precisa sair logo com 10 minutos por conta de uma lesão, por causa do gramado do Allianz Parque, que estava péssimo, estava injogável. A gente viu, o Palmeiras, inclusive, após a partida, emitiu uma nota dizendo que não utilizará mais o Allianz Parque enquanto não solucionar os problemas da grama sintética. Tá injogável. Eles divulgaram, inclusive, algumas imagens nas redes sociais, que existe uma gosma cinza, meio preta, que fica melecada e trava a chuteira dos jogadores. A sola fica grudando na sola, ficam uns pedaços muito grandes. Inclusive tem um vídeo que circula nas redes sociais que durante a partida, um dos membros da comissão técnica do Palmeiras vai tirar isso da chuteira do Everton. E o cara faz uma força absurda para puxar aquela meleca. Então o Santos perde, que hoje é o seu principal jogador, que é o Juliano, por uma lesão na panturrilha, que já foi confirmado que o Juliano está lesionado. O Juliano joga 10 minutos. Porém é o problema, porque o Carille tirou um volante. Ele colocou o Juliano nesses minutos iniciais. O Santos tomou 1-0 com 6 minutos de jogo. Com 10 o Juliano sai. A hora que o Juliano sai, não tem mais o Rincon para entrar, porque o Rincon já saiu. Aí o Carille põe o Otero. E o problema defensivo segue. Acho que até o sistema ofensivo foi melhor que o Otero. O Juliano não teve a oportunidade, mas acredito que seja melhor já. Mesmo sabendo do que já aconteceu com o Otero e não sabendo o que aconteceu com o Juliano, eu creio que com o Otero seria realmente melhor. Porque o Otero é mais rápido, é mais móvel, veloz. Então eu acho que o Otero conseguiria lidar melhor com aquela partida. Até que fez o gol, né? Pisou na área, como eu gostei muito do que o Juliano vinha fazendo nas últimas partidas de pisar na área. O Otero pisou na área e conseguiu fazer o gol que descontou para o Santos. Mas o Carille mexeu mal. E por conta da entrada, da posição que o Juliano estava, da posição que o Casares estava, por conta das alterações do Carille,
o Palmeiras fez 1-0. E aí mais pra frente, o 2-0 surgiria novamente pela lateral direita do Santos e pela ponta esquerda do Palmeiras, onde em um cruzamento o Joaquim vai mal na marcação, ele se descola do Flaco Lopes, que consegue uma finalização, o João Paulo faz uma excelente defesa e quase faz um milagre no segundo gol. A bola bate no pé do João Paulo e por pouco não sai, mas entra no gol e o Palmeiras naquele momento faz o 2-0. Então, eu entendo as substituições, a escalação inicial do Carille, mas eu achei que ele matou o time no intervalo com as alterações que ele fez. Ele matou. Antes a gente estava fazendo um jogo para não perder, aí do nada ele quis ganhar. E a hora que ele abriu o time era inevitável. Era óbvio que com a gente fechado o Palmeiras já estava fazendo a gente sofrer. A hora que abriu era óbvio que o Palmeiras encontraria o espaço. E o Palmeiras é fatal. Então o Carille para mim matou o Santos e acabou resultando no 2-1 contra nós. Então para mim, sem dúvida nenhuma, é a nossa pior partida do Campeonato Paulista. Fomos bem contra o Botafogo de Ribeirão, fomos muito bem contra a Ponte e fomos uma atuação no primeiro tempo contra o Palmeiras, uma atuação ok, no segundo tempo uma atuação ruim. Então eu acho que o Santos enfrenta sem dúvida nenhuma o melhor adversário da competição, quiçá do mundo, quiçá da América, que hoje é o Palmeiras, e perde por 2-1 fora de casa, no estádio em que o Santos ganhou apenas uma vez na vida. Normalmente costumamos sofrer, e perde sem conseguir jogar. O Santos não conseguiu propor o seu jogo. Então, infelizmente, conhecemos a nossa primeira derrota do Campeonato Paulista, deixamos de ser 100% na competição. Ainda somos o líder do nosso grupo, temos 6 pontos. O segundo e o terceiro colocado, se eu não me engano, tem 3 pontos e o último colocado ainda não venceu, se eu não me engano. Então, temos a nossa vantagem. Na tabela geral não somos mais o líder, até porque o grupo do São Paulo, o primeiro e o segundo, tem 7 pontos, então, se eu não me engano nós somos terceiro ou quarto no geral, mas a nossa preocupação é com o nosso grupo primeiramente, que somos o primeiro colocado. Então calma, enfrentamos um adversário muito duro, fora de casa, então o Santos ainda está vivo no campeonato. A nossa preocupação esse ano, por exemplo, não é brigar pelo título, temos que entender a nossa situação e adequar a nossa realidade. Hoje a nossa preocupação é com os times de baixo. Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta estarão na Série B. O Santos venceu as 2 partidas. O Botafogo, inclusive, que é a melhor das 2 equipes, fora de casa. Então, tenhamos calma. É um time que mexe. Eu dei um voto de confiança no Carille no início do jogo, porque normalmente ele faz boas partidas contra o Palmeiras, consegue segurar em clássico, mas pra mim ele conseguiu. No primeiro tempo ele foi bem. Agora no segundo, pra mim, ele entregou o jogo. Claro que sem culpa, sem intenção nenhuma. Tentou ganhar. É exatamente o que eu falei mais pra trás. Ele perdeu porque ele tentou ganhar. Em vez dele segurar o empate, ele tentou ganhar. Então acho que aí complicou. Então, infelizmente, conhecemos a nossa primeira derrota. Infelizmente, derrota para o Palmeiras, que é um rival. Mas seguimos em frente. Próximo jogo contra o Água Santa em Diadema, jogo duro. Reencontraremos Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga. Então se prepare, torcedor. Não deverá ser fácil contra o Água Santa, que costuma ser um time chato. Inclusive, foi o finalista, o vice-campeão do Paulista no ano passado. Então, se prepare o coração, porque tende a ser difícil vencer o Água Santa em Diadema. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Sei que do placar nenhum de nós gostou, mas é inevitável gravar esse vídeo. Então, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, para ficar ligado em tudo que acontece com o Santos no Twitter e no Instagram, para ver as notícias do Peixe. E se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu trago para vocês. E deixe aquele like para continuar me apoiando, para que eu traga cada vez mais vídeos para vocês. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!